Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, naqueles últimos tempos, a minha mãe tinha se tornado a minha melhor amiga. Era com ela que eu desabafava e pedia conselhos. Eu estava passando uma situação tão complicada, com a qual não estava sabendo lidar. Meu namorado tinha me pedido em casamento. Bom, estaria tudo bem, não fosse por um detalhe. Eu já não tinha mais tanta certeza do que sentia por ele. Foi justamente isso que falei para minha mãe. Mãe, eu gosto dele. A gente se dá bem e tudo, só que eu não sei se eu gosto a ponto de me casar. A senhora entende? Mas, minha filha, se ele te pediu em casamento, é porque ele te ama. O André é um rapaz tão bom, tão dedicado. Tem que levar isso em conta, você não acha? Claro que eu acho, mãe, mas... E o amor? A senhora não acha que é preciso a gente amar, mas amar de verdade para casar? Eu estou confusa. Eu tenho tanto medo de casar e depois me arrepender. Mas você não gosta dele, filha? Vocês já estão juntos há tanto tempo. Como eu já falei, mãe, o gosto eu gosto, mas não é aquela coisa assim de... Sabe, não sei se é suficiente para dar um passo tão importante. Aquela paixão que eu sentia por ele lá no comecinho deu uma esfriada. Mas isso é normal, filha. Comigo também aconteceu isso quando eu me casei com teu pai. E depois tem outra. Às vezes o amor vem com o tempo, com a convivência. Vai por mim. Você vai fazer a coisa certa casando com o André. Garanto que outro igual você não vai encontrar. Ah, meu Deus, que escolha difícil. O meu namoro com o André já durava 3 anos. Só que o meu sentimento por ele tinha mudado. Já não tinha mais aquela emoção lá do comecinho. Tudo bem, eu sei que é como a minha mãe falou. As coisas acabam esfriando um pouco com o tempo, mas não ao ponto em que tinham esfriado. Eu já não tinha mais convicção nenhuma de que seria feliz me casando com ele. Antes de ele vir com a conversa de casamento, eu já tinha até cogitado de terminar o namoro, só para se ter uma ideia. Olha, não sei quantas noites de sono eu perdi pensando nisso. Até que no fim não tive coragem de acabar com tudo. Imagine, jogaram fora um relacionamento de 3 anos. Eu fiquei com tanto medo de terminar e depois me arrepender. Até porque uma coisa não dava para negar. Eu tinha que concordar com aquilo que a minha mãe falava. O André era realmente um homem de ouro, apaixonado por mim, dedicado a mim. Me tratava como uma verdadeira princesa. E é claro que a gente leva tudo isso em conta na hora de aceitar um pedido de casamento. Só que, por outro lado, e o amor? Aquele amor, aquela paixão, aquela emoção que eu sentia lá no comecinho e que já não sentia mais. Será que voltaria com o tempo? Sinceramente, eu não sabia. Não sabia e tinha medo. Medo de me casar e me arrepender. Medo de terminar tudo e me arrepender. Olha, eu até não entendia por que estava tão confusa. Até porque, se fosse pelo que eu sentia no início do nosso namoro, quando a gente se conheceu, meu Deus, eu era tão apaixonada por esse homem, mas tão apaixonada de um modo que parecia até que aquele amor nunca ia se acabar, nunca ia ter fim. Só que com o tempo tudo foi esfriando, foi perdendo a graça. E não era porque eu estivesse com outra pessoa na cabeça. Não, juro que não. É que o nosso namoro simplesmente esfriou. A ponto de eu me sentir confusa e tentada a botar um fim em tudo.
mais do que não aceitar o pedido de casamento até terminar o nosso namoro. Só não desmanchei porque não tive coragem, porque fiquei com medo de magoá-lo, principalmente com medo de me arrepender mais tarde. De qualquer maneira, fui levando, empurrando com a barriga, quem sabe até esperando que ele também perdesse um pouco o interesse por mim e acabasse percebendo que o nosso relacionamento já tinha dado o que tinha que dar. Só que em vez disso, pelo contrário, ele me pediu em casamento. O pior foi que ele me colocou numa tremenda saia justa nesse dia. Estávamos em casa, num domingo, tínhamos acabado de almoçar e estávamos terminando a sobremesa quando de repente ele levantou da cadeira. Pessoal, ó, só um pouquinho, minutinho aqui, por favor. Eu quero aproveitar que está todo mundo aqui, nesse clima de alegria, de amizade, todo mundo em família, para fazer um pedido muito especial. Ele falou aquilo, tirou aquele porta-joias do bolso e o estendeu diante de mim. Só que, em vez de falar diretamente comigo, falou com meu pai. Eu queria pedir a mão da Lúcia em casamento, seu Pedro. O senhor me concede essa honra? Sabe, eu no início pensei até que fosse alguma brincadeira. Até porque a gente não tinha conversado sobre isso. Fui pega de surpresa. Todo mundo começou a festejar, a bater palmas, a me dar os parabéns. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã caçula. A única que ficou séria fui eu, olhando para ele sem saber o que dizer. Meu pai até brincou. Ainda bem, André, pensei que você fosse ficar cozinhando a minha filha o resto da vida, né? Claro que eu dou a minha bênção, imagine. Vai ser a maior alegria para mim. Enquanto isso, ele olhando para minha cara, com aquele sorriso estampado no rosto, naturalmente esperando uma reação minha, enquanto eu permanecia séria. Diante do meu silêncio, ele se aproximou. Não vai dizer nada, meu bem? Não vai pegar o anel? Ainda sob o efeito da novidade. Peguei aquele porta-joias na mão, mas não abri a caixinha. Fiquei segurando, olhando para ele, ainda sem saber o que dizer. Até que a minha mãe perguntou: "Ô filha, você não vai pegar o anel?" Ela falou aquela frase e depois se desculpou com o André. "Não liga não, meu filho. Deve ser a emoção." Ele sorriu. Eu entendo. Daqui, meu bem, daqui, deixa que eu coloco no teu dedo. No impulso, em vez de estender a minha mão para ele colocar o anel no meu dedo, eu puxei a mão. "André, será que a gente podia conversar um pouquinho lá no quarto?" Juro que não era a minha intenção. Só que foi inevitável, né? O clima ficou muito pesado. Imagine. Meu namorado, nem noivo era, me pedindo em casamento. Tudo como manto figurino, pedindo para o meu pai. Toda a família ali reunida. Em vez de estender a mão a ele, para ele colocar o anel no meu dedo, eu, ao contrário, fico séria, não respondo nada. E o convido para ir até o meu quarto conversar. Naturalmente que ficou todo mundo de cara. Ninguém entendeu aquela minha reação. A gente então foi até o meu quarto, conversar a sós, e no que fechei a porta, já fui falando: "André, pelo amor de Deus, André, que novidade é essa? A gente não conversou nada a respeito disso. Como é que você me faz um pedido desse na frente de todo mundo, sem conversar comigo antes?" "Eu sei, Lúcia, mas é que eu queria te fazer uma surpresa, meu bem." "Por quê? Você não gostou?" "Não é isso, André.
É que você tinha que conversar comigo primeiro, imagine. A conclusão foi que ele também ficou sem graça diante de mim. Repito, não era minha intenção causar nenhum tipo de constrangimento, nem para ele, nem para minha família. Era, aliás, a última coisa que eu queria na vida. Só que, sentindo tudo aquilo que eu estava sentindo, naquela confusão toda, eu não podia ter uma reação diferente. Ele olhou para mim com aquela carinha triste, assim, de decepcionado. Nossa, Lúcia, não estou te entendendo, sabia? Você quer ou não quer se casar comigo, afinal? André, não é isso, já te falei. É que essas coisas não se resolvem assim. Tem que conversar, ver como é que vai ser feito. Casar não é a mesma coisa que passar final de semana na praia, não. É muita responsabilidade. Eu, sinceramente, não sei se eu estou preparado. Claro que ele ficou chateado. E quem no seu lugar não ficaria? Ele ali todo entusiasmado, querendo me fazer uma surpresa, vai lá, compra as alianças, né? Arma aquela cena toda diante do meu pai, da minha mãe, da minha família, pensando que eu fosse, sei lá, reagir como qualquer mulher normal reagiria, estando no meu lugar, até chorar de emoção, quem sabe? E, no entanto, fiquei paralisada diante daquela novidade e o chamei para o quarto para conversar. Conversa que, aliás, não era exatamente aquela que ele gostaria de ter comigo. Mas é como eu já disse, meu Deus, o que eu ia fazer? Qual a reação que eu poderia ter, estando confusa do jeito que eu estava? Eu sei que toda mulher sonha com esse dia em que o namorado, o noivo, propõe casamento. Mas isso é quando a gente está apaixonada. E a grande verdade é que eu já não estava mais apaixonada pelo meu namorado. Se fosse lá no começo, no primeiro ano, e ele me pedisse em namoro, até chorar eu choraria de emoção e casaria, aceitaria na mesma hora. Só que os meus sentimentos tinham mudado e eu não tinha culpa. Já não sentia mais a mesma coisa por ele. Já não achava que casando com ele eu seria feliz. Ficava imaginando nós dois morando na mesma casa e a sensação que eu tinha não era mais aquela de quando eu me sentia apaixonado. Ele ficou muito chateado. Chegou a perguntar se eu ainda gostava dele e, no fim, eu acabei pedindo um tempo para poder assimilar um pouco melhor aquela ideia de casamento. Seria uma mudança radical na minha vida. Na verdade, o que estava me deixando confusa era tudo aquilo que já relatei aqui nessa carta. Normalmente, quando recebe um pedido de casamento, qualquer mulher vibra de alegria, chora, fica emocionada. Mas é como eu já disse, desde que esteja apaixonada pelo homem. E como eu já falei, eu já não tinha mais tanta certeza de que gostava dele a ponto de me casar. Para falar bem a verdade, para ser bem franca, eu tinha certeza sim. Tinha certeza de que não gostava dele mais o suficiente para me casar. E se as coisas já tinham chegado àquele ponto, imagine então como seria depois do casamento. Casar para depois me arrepender e dali a um ano e meio se separar, para quê? Para ser infeliz e fazer a outra pessoa infeliz? Por outro lado, eu também tinha medo de dizer não. Terminar o relacionamento e depois me arrepender. Quer dizer, eu tinha medo de tomar uma decisão, como também tinha medo de tomar a decisão contrária. Eu tinha medo de tudo. Porque de uma coisa, eu também tinha consciência. O André era um homem raro. Nisso a minha mãe tinha razão. Não é em qualquer esquina que se encontra um rapaz bom e apaixonado como ele. De boa família, de boa índole.
bom caráter e, principalmente, me amando como se eu fosse uma pessoa muito especial. Para ele, eu era a pessoa mais especial do mundo. Então, a gente sabendo como isso é difícil hoje em dia, alguém que goste da gente, mas que goste de verdade, que seja capaz de qualquer coisa pelo amor da pessoa, é claro que numa hora dessas, pensando em recusar, a gente pensa um pouco mais. Tem medo de dizer não e nunca mais encontrar ninguém que preste. Quando voltamos para a sala, ele estava muito sem graça. Isso qualquer pessoa poderia perceber só olhando para a cara dele. Até porque eu tinha pedido aquele tempo, para pensar. Depois de ele ter me pedido em casamento na frente de todo mundo. Até porque todo mundo queria saber quando que ia ser aquele casamento. O pai foi o primeiro a perguntar. E aí, acertaram tudo? Qual é a data que vocês escolheram? Vão marcar isso já, nada de ficar embromando, encebando. Visivelmente perturbado, meu namorado baixou a cabeça. A gente está vendo, seu Pedro. A gente vai conversar aí. Olha, ficou um clima extremamente pesado. Mudou assim, olha, em 3 minutos, a atmosfera dentro daquela sala mudou do 0 para 80. Primeiro, aquela empolgação toda. Todo mundo batendo palmas, todo mundo me parabenizando, me festejando, todo mundo alegre, feliz e de repente aquele silêncio. Depois ele ainda me contou que já tinha comunicado toda a sua família que ia me pedir em casamento, de modo que ficou uma situação muito chata. Mas eu precisava ter certeza do que queria para mim. Afinal de contas, era o meu futuro que estava em jogo. Aliás, o nosso futuro, porque o dele também estava. Por isso, naqueles últimos dias, era com a minha mãe que eu procurava uma palavra amiga. E ela me deu tanto conselho, tantas orientações, que no fim, eu acabei aceitando. Mesmo assim, aceitei sem nenhuma convicção. Na verdade, sou obrigado a confessar que aceitei apenas para não magoá-lo. Aliás, foi uma coisa que a minha mãe disse que me fez repensar. Filha, aceita. Aceita, porque rapaz como o André você não vai encontrar nunca mais. No fim aceitei, mas fui adiando a marcação da data o máximo que pude. Sempre que ele tocava no assunto, eu já inventava uma desculpa. Uma hora era um enxoval que eu ainda não tinha começado a fazer, ou então eram os preparativos, a festa, a cerimônia na igreja, o buffet, a filmagem, as fotos, tudo. Tudo era desculpa. Eu sempre inventava um empecilho. A gente nunca entrava num acordo e desse modo ia protelando. Ele naturalmente começou a me cobrar, até porque os meses foram passando e a gente continuou ali, na mesma situação, noivos apenas, sem dar o passo adiante. Acredite quem quiser, mas eu já estava conseguindo arrastar essa situação por quase 1 ano. E ele ali me cobrando, botando até em dúvida se eu realmente gostava dele de verdade. Coitado. O André não merecia. No fim de tanto ele insistir, acabamos marcando a data para o dia 24 de agosto. Depois disso, ele mesmo começou a correr atrás dos preparativos. Até porque, se deixasse por minha conta, eu não estava feliz. Essa é que é a grande verdade. Aceitei me casar, depois marcamos a data, mas a verdade é que eu não estava feliz. Não era isso que eu queria. E ao mesmo tempo, não tinha coragem de dizer isso a ele. Tinha medo de magoá-lo, medo da gente terminar e mais tarde eu me arrepender. No fundo, nem eu mesma sabia o que queria da vida.
chorava noite e dia. E quanto mais a data se aproximava, mais desesperado eu ia ficando. Eu sempre imaginei que quando fosse escolher o meu vestido de noiva, por exemplo, seria o dia mais feliz da minha vida. E, no entanto, quando entrei naquela loja para experimentar o vestido, parecia até que eu estava indo para a cadeira elétrica. A minha mãe tentava me incentivar. Credo, Lúcia, nem parece que você está feliz. Cadê o sorriso desse rosto? É o teu casamento, filha. Até que, quando faltavam 2 semanas apenas, tive uma conversa séria com a minha mãe. Não foi programado, simplesmente aconteceu. Estávamos sozinhos em casa, assistindo a novela, quando do nada eu senti aquele nó na garganta e comecei a chorar. Começou a me dar aquele aperto no peito, aquela angústia, e eu acabei caindo no choro. Coitada da minha mãe, se assustou. O que foi, filha? Tá chorando por quê? É por causa do casamento? Eu então recostei a cabeça no colo dela e desabafei. Abri meu coração naquela hora como nunca tinha feito até então. Falei da minha angústia, do meu medo, da minha insegurança, e confessei que achava que já não gostava mais do André, que o nosso casamento, se acontecesse, seria o maior fracasso. Meu Deus, a paixão tinha esfriado. E eu não acreditava naquela história de que com o tempo tudo não ia voltar mesmo. Para que casar então numa situação em que você não gosta da outra pessoa, a ponto de se sentir feliz pensando que vai morar na mesma casa, dormir na mesma cama todas as noites? Casar para quê? Para dali a 1 ano, talvez até menos, se separar? Se eu ainda o amasse como antes? Será que é certo, mãe, casar assim? Eu sei tudo o que a senhora já me falou, que o André é um rapaz de ouro, que ninguém gosta de mim, e talvez ninguém vá gostar nunca mais de mim, tanto quanto ele gosta, mas... E eu, mãe, e o meu sentimento... Eu não estou mais apaixonada pelo André, mãe. Eu não quero me casar. Eu não gosto mais dele. Bom, então, minha filha, por que você não diz isso para ele, então? Eu não tenho coragem, mãe. Mas vai ter que ter. Só que antes, pensa um pouquinho melhor. Você tem certeza de tudo isso que me falou? Tenho, mãe. No fundo, eu acho que somos mais amigos do que namorados. É por isso que eu acho que esse casamento não vai dar certo. O sentimento que a gente tem que ter pelo marido e o marido pela mulher é diferente, é outra coisa. Estávamos tão concentradas naquela conversa. Eu chorando com a cabeça recostada no colo da minha mãe. Ela ali me dando conselhos, secando as minhas lágrimas, me consolando. Estávamos tão distraídas que nem vimos que alguém tinha entrado pela porta e escutado tudo. Tinha ainda o som da televisão, sem contar que também estávamos de costas para a porta, de modo que, de repente, ouvi alguém limpando a garganta, como se quisesse chamar a nossa atenção. Eu, antes mesmo de me virar, já tive um sobressalto. Quando me virei, dei de cara com o André, meu noivo, aquele que dali a 2 semanas se tornaria meu marido, meu esposo. E pela sua expressão, devia ter ouvido todo o meu desabafo. Ficou aquele silêncio, apenas o som da televisão. Todo mundo se olhando. Ele olhando fixamente para mim, com aquela expressão de tristeza.
que não deixava dúvidas. Ele tinha escutado sim. Ele tinha ouvido tudo. Minha mãe ainda tentou desconversar. Ô André, a gente nem viu você entrando. Senta aí. Eu e a Lúcia, a gente estava aqui falando do... Eu ouvi, dona Amélia. Eu escutei tudo o que a Lúcia falou. Olha, me deu uma pena. Mas me deu uma pena tão grande. Ele parecia estar fazendo um esforço tremendo para não cair no choro. Eu não soube nem o que dizer. Até porque, convenhamos, naquelas alturas não havia mais nada a dizer. Acabamos indo para o meu quarto conversar. E olha, não foi fácil. Ele que sabia se era mesmo verdade tudo o que eu tinha falado. E dessa vez eu não tive saída, a não ser botar as cartas na mesa. Não queria magoá-lo, mas não tive alternativa. Não consegui nem olhar nos seus olhos quando confirmei que realmente não sentia mais nada por ele, a não ser carinho, amizade. E não queria mais saber de casamento nenhum. Ele ficou arrasado. Arrasado e zangado também. Eu não tiro a sua razão. E só agora você me diz isso, Lúcia? Há 2 semanas do casamento? Você me deixou correr atrás de tudo, cerimônia, festa, convite. Você me fez de palhaço, sabia? Olha, ele ficou no chão, enquanto eu não soube nem o que falar. Se dependesse da minha vontade, a gente teria casado muito antes, até porque, repito, homem igual a ele é difícil de encontrar, só que o que eu posso fazer se eu deixei de amá-lo? A gente sabe que um casamento sem amor está fadado ao fracasso. Até quando as pessoas se amam, a chance do casamento dar errado é grande. Imagine não se amando. Tudo bem, ele me amava. Chegou a dizer, aliás, que amava o bastante para nós dois. Só que a gente sabe que não é verdade. Será que ele seria feliz se a gente levasse adiante essa ideia absurda, sabendo que eu já não sentia mais nada por ele? É claro que não. E eu? Será que eu também não mereço ser feliz de verdade? Não queria magoá-lo, mas para a gente não havia outra saída. Ficou uma coisa muito chata, cancelar tudo em cima da hora, mas fazer o quê? Imagine, os convites todos já tinham sido enviados. Alguns convidados já tinham até entregado os nossos presentes. Tivemos de devolver tudo, sem contar o resto, a cerimônia religiosa, o salão que ele já tinha alugado para a festa, a empresa que ia cuidar da comida, da filmagem, as fotografias. Até hoje sou criticada pela minha família, aliás, pela minha e pela dele. Quando soube que eu tinha desmanchado tudo, a mãe dele veio falar comigo no mesmo dia. E aqui em casa não foi diferente. Todo mundo adorava o André. Até a mãe, que era a única pessoa com quem eu desabafava, achou que eu agi feito uma criança, que não levei em conta os sentimentos do André, a história de vida que já tínhamos juntos. Na opinião dela, eu desperdicei a melhor chance que já tive e que talvez ainda terei em toda a minha vida. Olha, pode até ser. Assim como também pode ser que eu venha me arrepender mais tarde. Quem pode saber? Não dá para saber o que vai acontecer no futuro. Mas lá no fundo, eu acho que eu fiz a coisa certa. Porque a gente não ia ser feliz. Não dá para ser feliz quando só um gosta. Tem que haver sintonia para dar certo. Tem que haver amor dos dois lados. Só espero que um dia o André consiga me perdoar. Nada do que fiz foi com a intenção de magoá-lo, juro que não. Aliás, eu fiquei arrastando essa situação durante meses, protelando o nosso fim, foi única e exclusivamente porque não queria magoá-lo, não queria vê-lo sofrer.
No fim, não tive escolha. Por isso, só espero que algum dia ele consiga me entender. Entender as minhas razões. Perceber que aquilo que eu fiz foi para evitar sofrimento meu e dele. Infelicidade tanto para mim quanto para ele. E consiga finalmente me perdoar. Será que esse dia vai chegar? Não sei. Sinceramente não sei.